Bendito seja Deus. Que toda glória, toda honra e louvor sejam rendidos somente a Ele. Nós o adoramos na beleza da sua santidade. Aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que é a razão da nossa vida. Aquele que é o ar que nós respiramos. Aquele que é tudo em todos. Aquele responsável pelo querer e também pelo realizar. Aquele que nos sustenta, que cuida de nós, que nos fortalece, que nos anima, que nos consola e nos conforta. Aquele que fala conosco, aquele que nos instrui, aquele que nos direciona, aquele que chama a nossa atenção quando isso é necessário, mas também aquele que nos afaga, nos carrega no colo e nos toma em seus braços quando necessitamos. Aquele que nos dá a vitória. Aquele que não nos deixa sozinhos em nenhum instante sequer. Aquele que não nos deixa abandonados quando nós caímos. Aquele que é nosso advogado e que defende as nossas causas. Aquele que é tudo em todos. O Alfa, o Ômega. O autor, o consumador. O princípio e o fim. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus. 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 E com estas palavras, eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Anne Figueiredo, Thelma Silva da Cruz, Maria Cristina Pimentel, Pastora Lucilene, Rosana Moreira, Leila, Paula Bispo, Nilda Rabelo e Epê Oliveira, Francisca Lima e minha amada esposa Nicleide Montresol. Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma maneira especial nesta noite de quarta-feira, 27 de julho de 2022. Fernando Veloso, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Laura Cedres, Deus a abençoe, seja bem-vinda. E eu conto com você para compartilhar esta live. Fabiane Mota, bem-vinda, Deus a abençoe. Eu conto com você para estar conosco nesta transmissão, seja pelo Instagram, pelo Facebook, que você também seja parte deste ministério. Esther Lima, Selma Oliveira, bem-vindas, Deus abençoe, shalom, shalom, shalom. Que a graça do Senhor alcance você onde quer que você esteja. Fafá Silva, seja bem-vinda, Deus abençoe. Obrigado pelas gentis palavras, Fernando, que Deus o abençoe. Nós queremos sim contar com a sua participação neste momento, para que outras vidas sejam edificadas deste ministério de cura através da palavra de Deus. Sônia Minuti, bem-vinda, Deus abençoe. Nosso foco aqui não é outro senão levar uma palavra que cura o coração, a mente, a alma. Uma palavra que reforça e que sustenta através da Escritura Sagrada. Sem sombra de dúvida, Fernando, fico à disposição. Pode me chamar no particular depois que nós combinamos e agendamos. Ana Silva, Carmen, sejam bem-vindas. Maria, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos vocês. Esta é uma live na qual todos são bem-vindos e tem espaço para participar, para interagir, para comentar, para compartilhar. Estamos juntos, imbuídos de um mesmo propósito, num mesmo chamado. O chamado que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E nas próprias palavras de Jesus Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nosso foco, nosso propósito, nosso chamado não é ficar. Nosso chamado é sair. Igreja, eclésia, significa chamados para fora. Então que o Espírito Santo possa nos levar para fora. Que o Espírito Santo possa nos trazer para o chamado. Edson Gomes, bem-vindo, Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa trazer você para fora, não para dentro. A obra que Deus tem através da sua vida, a obra que Deus tem através da minha vida, a obra que Deus tem através da igreja, não é dentro, é fora. E hoje, graças à tecnologia, graças às redes sociais, graças a estas plataformas de transmissão ao vivo, nós temos muito mais facilidade, muito mais ferramentas para sairmos. Isete, Vanusa Costa, bem-vindas, Deus abençoe. Chamados para fora. Esta é a nossa vocação. Ana Silva, bem-vinda, Deus a abençoe. Chamados para fora. Este é o nosso fundamento. Infelizmente, percebo que muitos têm se perdido nessa caminhada e querido ficar voltado para dentro. Não se engane, não se iluda. O seu chamado, o meu chamado, não é para dentro, é para fora. Nice Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Ainda que este fora seja através das redes sociais, não tem problema. Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. Através das lives, nós temos a oportunidade de alcançar pessoas lá fora, sem sair do lugar onde estamos. É claro, as lives não são a única maneira de fazer isto, mas são uma ferramenta poderosa que precisamos utilizar com sabedoria. Nós que estamos aqui neste ministério de cura através da palavra de Deus há 845 dias ininterruptos, temos aprendido na vivência diária que todos nós podemos fazer a diferença. Olha aqui um testemunho por falar em fazer a diferença. Edel Santos, bem-vindo, Deus o abençoe, muito obrigado pela presença. Tata Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda. Estávamos em oração pela Tânia, que estava hospitalizada. E o testemunho da nossa irmã Selma Oliveira diz que ela saiu do hospital, que Deus fez um milagre. Isto é resultado das orações. Isto é a obra do Espírito Santo, através do sair, do ser chamado para fora. O Senhor te escolheu, não tenha dúvida disso. Vou repetir para que você não tenha nenhum tipo de confusão em relação a este fato. O Senhor te escolheu. Você foi chamado antes da fundação do mundo. Você foi separado para o louvor da glória do Senhor. Você não está aqui por acaso. Você não está. Perceba, não existe crente sem propósito. Não existe. Você não está aqui ao acaso por uma coincidência ou por uma ação espontânea. Não. Deus te chamou. E Ele te chamou porque você tem um propósito. E este propósito começa quando você sai. Não importa o quanto você esteja amarradinho onde você está. O propósito começa quando você sai. Nós não fomos chamados para ficar. Nós somos chamados para sair. Ainda que o sair seja para a vizinhança, para o
quarteirão vizinho, para o outro bairro, para outra cidade, ou até para outra nação. Independente da distância geográfica. Participávamos, minha esposa, eu e o Pedro, na noite passada de uma reunião de uma célula, uma reunião caseira, uma reunião de pequeno grupo doméstico. No nosso bairro aqui, é de uma outra denominação, não tem problema nenhum, são nossos irmãos. Como eu disse, o casal líder daquela célula casou-se exatamente na Missão Ebenezer, a casa de recuperação onde nós cooperamos. Então temos este vínculo, temos esta amizade, e já vínhamos sendo convidados para participar com eles de um culto numa terça-feira, e o Senhor nos preparou este momento na noite passada. E ali existe um exemplo claro do funcionamento dos chamados para fora. Pessoas da vizinhança sendo evangelizadas, sendo discipuladas, sendo cuidadas, sendo orientadas, sendo tratadas e sendo livres para a honra e glória do nome do Senhor, curadas e renovadas. Queridos, este é o nosso chamado. Independentemente de Dica Morena, bem-vinda, Deus abençoe, da característica, Diva Viana, bem-vinda, Deus abençoe, independente da característica que Deus te deu. Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa muito séria. As pessoas às vezes até acham que eu sou sisudo, mal encarado. E alguns têm até medo. Lúcia Jatobá, bem-vinda, Deus abençoe. Alguns têm até receio. Mas eu confesso que apesar da aparência eu não mordo não, nem arranco pedaço de ninguém. Contudo, é o meu jeito. Outros são mais descolados, mais descontraídos, mais simpáticos do que eu. E cada um dentro da sua característica tem o chamado. Laura, nós cooperamos na Missão Ebenezer, que é uma casa de recuperação feminina aqui na cidade de Praia Grande, litoral do estado de São Paulo. Nós cooperamos lá. Participo as reuniões que são realizadas aos domingos dentro da instituição, que é um ambiente onde nós já nos relacionamos há muitos anos, uma amizade muito longa e uma parceria duradoura. É lá que nós congregamos de forma regular, eu e minha casa, já há alguns anos, ok? Chama-se Missão Ebenezer, é uma casa de recuperação feminina, aqui em Praia Grande. Inclusive eles têm página no Facebook, quem quiser, lá tem foto, tudo direitinho, você pode conhecer um pouco mais. Só procurar no Facebook, Missão Ebenezer Praia Grande. É lá que eu, minha esposa, o Pedro, congregamos, ok? Sheila Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. O pastor presidente da obra chama-se Reinaldo Pagani. Irmão, parceiro, companheiro de ministério de muitos anos. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero incentivar você, nesta noite, a sair. Deus não te chamou para ficar, mas para sair. O que acontece, eu falei sobre isso esses dias. O que acontece não é com quem fica, mas com quem sai. Isso desde os tempos dos patriarcas. Foi assim que Deus tratou com Abraão, por exemplo, quando ele ainda se chamava Abrão. Daniane Melo, Estilos Variedades, Deus abençoe vocês, bem-vindas. Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai daí. Aí eu não vou conseguir fazer o que eu tenho para fazer com você, porque eu farei de você uma grande nação, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Gênesis capítulo 12. Portanto, povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, reunido nesta noite, preste atenção. O que Deus tem a realizar na sua vida não vai acontecer, vai ficar bloqueado enquanto você não sair. Fica suspenso enquanto você não sai. Porque ser igreja é sair. Angélica Bonfim, bem-vinda, Deus abençoe. E o que acontece com quem sai? Esta ordem, nos tempos de hoje, esta ordem de sair, nos tempos atuais,
na dispensação da graça na qual estamos. Eu não vou dar estudo sobre dispensações, mas quem conhece um pouquinho do assunto sabe do que estou falando. Foram algumas dispensações desde a criação até os dias de hoje. E em Jesus se iniciou a dispensação da graça. Encerrou-se em Cristo a dispensação da lei e se iniciou a dispensação da graça. Dispensação é uma época, é um período, é uma era. Nós estamos na dispensação da graça, e na dispensação da graça é que surge a igreja, e o chamado da igreja é para fora. Você é parte deste chamado, você vive na dispensação da graça, e isso se aplica à sua vida, ou seja, é uma palavra direcionada a quem se posiciona como discípulo. Porque a igreja, escute isso com muita clareza e atenção, a igreja é composta de discípulos. O que são discípulos? São seguidores, são imitadores, são alunos de alguém. No nosso caso, do Messias. Nós somos seguidores, imitadores e alunos de Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo falava assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ainda que nós nos espelhemos em alguém na terra, com ressalvas e com muito cuidado, é claro, porque a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem e bendito aquele que confia no Senhor. Por mais que eu me inspire, por mais que eu me referencie em alguém aqui na terra, eu preciso ter cuidado, porque ele é humano e eu não posso confiar irrestritamente. Isso é necessário que se diga. Mas, na realidade da igreja, nós somos discípulos. A igreja é composta de discípulos. E o que eu vou dizer nesta noite tem a ver com o chamado para um discípulo. Jesus deixou clareza para um chamado para seus discípulos. Isso você vai encontrar em Mateus capítulo 28, você vai encontrar em Marcos capítulo 16 e assim por diante. O chamado, a dita grande comissão. Você foi comissionado. Comissionado significa que você recebeu uma comissão, uma chamada, uma direção, uma ordem. Keila Gouveia, bem-vinda, Deus abençoe. E olha que interessante, vem comigo, quando se trata da família de Jesus, isto é Mateus capítulo 12, depois você estuda direitinho do versículo 46 ao 50, 4 versículos, 46, 47, 48, 49, 50, 5 versículos. 5 versículos da palavra de Deus. Mateus 12, de 46 a 50. O povo chega e fala assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus simplesmente diz: o meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Até aí todo mundo lembra desse texto. Todo mundo lembra desse texto. Mas, eu quero pontuar aqui o versículo 49. Mas antes deixa eu responder a pergunta da Maria Joana. A Maria Joana perguntou como está aquele garotinho que orávamos por ele. Eu acredito que ela se refira ao Danilo, que é nosso priminho de 4 anos, que tem um tumor na região da garganta. Muito bem. Ele agora, graças a Deus, conseguiu vaga para ser tratado na Santa Casa de São Paulo, capital. Houve um encaminhamento que eu creio foi obra do Senhor, e agora ele será tratado num hospital referência para que se obtenha o êxito no tratamento. Raíssa Vieira, bem-vinda, pastora, Deus a abençoe. Então, somos gratos a Deus por este direcionamento. Francena, bem-vinda, Deus abençoe. Somos gratos a Deus por esta resposta de oração. Inclusive, dias atrás, a mãe do Danilo, a Bia, ela nos ligou para mim, ligou para minha esposa, agradecendo muitíssimo pelas orações. Até ela compartilhou isso aqui numa live um dia desses também. Agradecendo a Deus e com muita alegria no coração, nos dando as últimas informações, porque sim, é algo que requer cuidados, mas acima de tudo, nós cremos que o Senhor está cuidando da vida do Danilo. E eu dizia isso a ela: glorifiquemos a Deus porque o Senhor é fiel. Cristiane, Maria Quitéria, bem-vindas, Deus abençoe.
Então nós continuamos orando pela vida do Danilo, mas com a certeza de que Deus tem cuidado da vida dele e na clareza de que o Senhor é fiel e que se Deus começou a obra, Ele não vai largar a obra pelo caminho, Ele não vai largar a obra de qualquer jeito, Ele não vai largar a obra inacabada. Eu não conheço um Deus de obra inacabada, eu conheço um Deus de perfeição. E se Ele está no negócio, aquilo vai funcionar. Vera Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. E nós temos prova clara de que o Senhor está nesse negócio. Inclusive, oportunamente eu vou falar sobre isso. Daqui a alguns dias minha esposa vai passar por um procedimento cirúrgico. Mas antes disso a gente quer visitar a Bia e o Danilo e o Samuel, que é o pai do Danilo. Antes disso a gente quer fazer uma visita, a gente está se organizando para isso. E aí eu trago mais informações para vocês. Tá bom? Leila Brunozzi, bem-vinda, Deus abençoe. Continuamos em oração pela vida do Danilo. Evandro Pires Souza, bem-vindo, Deus o abençoe. Continuamos em oração pela vida do Danilo. Continuem apresentando a vida do nosso priminho em oração. E nós cremos num Deus que completa a obra. E assim eu não tenho a menor dúvida de que será grande a alegria, o nome do Senhor será exaltado e o testemunho será para a glória de Deus. Ok? Voltando ao que ministrávamos sobre a palavra, perceba que esta de referência bíblica acerca da família de Jesus, Jesus deixa claro: Gladstone, seja bem-vindo, Deus abençoe. Quem é a sua família? Meu pai, minha mãe, meus irmãos? Estão falando da minha mãe e dos meus irmãos? Não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Até aí todos conhecem esse texto, algo que já é muito comum se mencionar, mas eu quero pensar aqui um detalhe. Aliás, como é lindo ver a riqueza de detalhes da palavra de Deus e como Deus fala conosco nos detalhes. Como Deus se manifesta, como Deus se apresenta nos detalhes. Olha o detalhe do versículo 49. E estendendo a mão para os discípulos, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. Queridos, mão estendida? Sim. A mão do Senhor está estendida para os discípulos. Nadir, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou repetir, parece que você não entendeu. A mão do Senhor está estendida para os discípulos. Eis aí minha mãe e meus irmãos, minha família, os meus discípulos. E os discípulos são aqueles que são chamados para sair. A mão está estendida. Então, querido, se você é discípulo, saiba que a mão de Jesus está estendida. Ele apontou, ele estendeu a mão, está escrito isso, para os discípulos. Ele estende a mão para os discípulos, não é para qualquer um. Ele estendeu a mão para autoridades. Ele estendeu a mão para sacerdotes. Olha que interessante. Ele não estendeu a mão para sacerdotes. Ele não estendeu a mão para governantes. Ele não estendeu a mão para homens importantes. Ele não estendeu a mão para autoridades. Ele estendeu a mão para discípulos. Se você é discípulo, Yara Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Se você é discípulo, a mão estendida? Sim, a mão do Senhor está estendida. Existe um chamado. Existe um convite. Existe uma promessa. Porque a mão está estendida. E tem tantas pessoas se perguntando assim, mas para mim? Sim, se você é discípulo. E eu disse há pouco, discípulo é aquele que segue. É o aluno, é o imitador, é o seguidor. É aquele que faz a vontade do Pai, disse Jesus. Para este a mão está estendida. Conceição Albuquerque, bem-vinda, Deus abençoe.
Então, se você tem feito a vontade de Deus, se você está na presença do Senhor, se você tem buscado a face do Senhor dos exércitos, a mão está estendida. Carmen, bem-vinda, Deus te abençoe. A mão está estendida. A mão está estendida. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde. A mão está estendida. Estendida para os discípulos, que são família dele. Ele fala, esses são minha mãe e meus irmãos. Eis aí. Gabriela Rocha, bem-vinda. Deus te abençoe. Eis aí. Eis aí. Presta atenção. Não é qualquer um, não. São os meus discípulos. Esses são. Esses são aqueles para os quais ele estende a mão. Esses são aqueles para os quais ele estende a mão. Será que nesta noite você já se deu conta que as mãos do Senhor, Josefa Salvina, bem-vinda, Deus abençoe, podem estar estendidas sobre você? Se tem mão de Deus estendida, se a mão do Messias está estendida, eu vou ter medo do quê? Mão estendida. Mas o que acontece para que a mão dele esteja estendida? Basta que eu seja discípulo. E assim como ele foi enviado para sair, você também. Se você tem o chamado para fora, a mão está estendida. Quantos aqui têm chamado para fora? O chamado é para a igreja. O chamado é para os discípulos. A igreja é composta de discípulos. Então, a mão está estendida. Querido, se você tem medo, você esqueceu que a mão do Senhor está estendida? Se você está ansioso, você esqueceu que a mão do Senhor está estendida? Se você está preocupado, você esqueceu que a mão do Senhor está estendida. Ah, mas como é que eu vou saber se a mão do Senhor está estendida? A questão é ser discípulo. Maria Carmo, seja bem-vinda. Deus te abençoe. A mão do Senhor está estendida. Mão estendida me traz paz. Mão estendida me traz esperança. Mão estendida me traz alegria. Mão estendida que me traz calmaria. Mão estendida que acalma minha alma e aquieta meu coração. Você está ansioso com o que se a mão do Senhor está estendida? Você está inquieto com o que se a mão do Senhor está estendida? Ah, mas como é que eu vou saber, Alexandre, se a mão está estendida? É só você ler Mateus 12, 49. Ele estendeu a mão para quem? Para qualquer um? Não. Para quem que ele estendeu a mão? Para os discípulos. Amanda Félix, Francinete Ferreira, bem-vindas. Deus abençoe. Para quem que ele estendeu a mão? Para os discípulos. Você quer que ele estenda a mão para a tua vida? Só tem que tomar uma atitude. Só umazinha só. Tem que ser discípulo. Só isso. E basta. E não precisa mais nada. E o que é um discípulo? É aquele que faz a vontade do Pai. Isso é Mateus 12, 50. Você tem procurado fazer a vontade do Pai? Então você é discípulo e a mão está estendida. E está preocupado com o quê? Está ansioso por quê? Está desesperado por quê? Está chorando por quê? Está chorando por quê? A mão está estendida. Está comendo as unhas? Já não tem mais unha, já está comendo a ponta dos dedos. Por quê? A mão está estendida. A mão está estendida. Queridos, nós estamos aqui há tanto tempo, há 845 dias, ministrando todo dia, para que você se posicione.
diante de Deus. Érica Araújo, bem-vinda. Deus te abençoe. A mão está estendida. E tem gente que está em dúvida. A mão estendida? Será que está estendida para mim? Será que está estendida para minha casa? Será que está estendida para minha família? Será que está estendida para minha parentela? Será que está estendida para o meu trabalho, para minha saúde? E aquelas causas na justiça? E aquele problema na família? Será que a mão está estendida? Faça a vontade do Pai e você terá certeza que a mão do Senhor está estendida. Faça a vontade do Pai e você terá clareza de que a mão está estendida. Faça a vontade do Pai e você poderá descansar. Porque a mão está estendida. Se acalma. Sossega. A mão está estendida. Mas como é que eu vou saber? Jaqueline, bem-vinda. Deus te abençoe. Faça a vontade do Pai. Vou dar um exemplo. E eu costumo falar de mim mesmo, porque aí eu não brigo comigo porque eu falei de mim. Porque se eu falar de fulano ou de Beltrano, o fulano ou o Beltrano pode não gostar. Então eu falo de mim mesmo. Cícera Marina, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor me mandou ministrar nas lives todo dia. Até quando, não sei, mas mandou. Então, uma vez que eu faço, uma vez que eu obedeço, aqui entra uma palavra-chave. Obediência? Uma vez que eu obedeço, olha que palavra-chave importante. A mão está estendida. Não quer dizer que não vai ter aflição, tá? Jesus avisou. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mão estendida? Faça a vontade do Pai, e a mão do Senhor seguirá estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre cada área da tua vida. Leoneide Almeida, bem-vinda. Deus abençoe. Finalmente eu quero orar com você, para que esta mão do Senhor siga estendida em tua direção, na direção da tua casa, na direção do teu trabalho, na direção da sua vida. A mão do Senhor estendida. E o que faz com que ela esteja estendida? Basta que eu seja um discípulo. Isso faz a diferença. Eu quero orar com você. Apresentar as vidas de cada um de nós em oração. E também as vidas com seus nomes escritos nos cadernos de oração. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por todas estas pessoas que seguem ouvindo a tua palavra neste momento através das redes sociais. Muito obrigado. Cada um é escolhido pelo Senhor, cada um tem um chamado, cada um foi separado antes da fundação do mundo, cada um foi escolhido ainda no ventre materno. Cada um é precioso ao Senhor. Cada um foi escolhido a dedo para ser discípulo. E a mão do Senhor está estendida em direção aos discípulos. Pai, que a tua mão siga estendida em nossa direção, a fim de que possamos verdadeiramente prosseguir. Como Paulo dizia, prossigo para o alvo. Que cada um de nós siga em frente. Que cada um de nós prossiga diariamente para o alvo.
Completa a tua obra, Senhor, na vida de cada um de nós. Ana Domingos, bem-vinda, Deus abençoe. Edilma Pedrosa, bem-vinda, Deus te abençoe. Siga confiando, adorando, glorificando e agradecendo. Sim, Senhor, acalma o coração da tua igreja. Tânia Gama, bem-vinda, Deus te abençoe. Nesta noite, porque a mão do Senhor está estendida sobre cada um de nós e sobre cada um destes, com seus nomes escritos nas páginas destes cadernos de oração. Sim, Pai, acalma cada coração. Com a mão do Senhor estendida, eu não temo. Com a mão do Senhor estendida, eu não duvido. Com a mão do Senhor estendida, eu não retrocedo. Com a mão do Senhor estendida, eu prossigo para o alvo. Pai, muito obrigado. Porque a tua mão está estendida sobre este povo e sobre estas pessoas. Muito obrigado. Completa, Senhor Deus, a tua obra em cada área necessária. Em nome de Jesus. Edneia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Completa, Senhor Deus, a tua obra de forma poderosa e sobrenatural. Porque com a mão do Senhor estendida eu posso crer no sobrenatural. Como diz aquele cântico, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há mais temor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que está vivo. Que cada um de nós nesta noite acalme o seu coração. Nilzinha, bem-vinda, Deus abençoe. Nayana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que cada um de nós possa acalmar seu coração nessa noite em o nome do grande. Porque a mão do Senhor está estendida. A mão do Senhor não está encolhida. Se a mão do Senhor estivesse encolhida, eu poderia até me preocupar. Mas a mão do Senhor não está encolhida. Francisco Moreira, bem-vindo. Deus te abençoe. A mão do Senhor não está encolhida. Não está de braço cruzado. A mão do Senhor está estendida. E eu sou grato a Deus por isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós oramos e desde já te agradecemos pelas tuas mãos estendidas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor ao grande eu sou. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa descansar no Senhor. Porque a mão do Senhor está estendida. Queridos, se esta palavra edificou o seu coração, compartilhe. Marca alguém. Convida alguém. Encaminha para alguém. E além de você abençoar, você ainda vai concorrer ao sorteio deste livro. Já estamos anotando quem está concorrendo. O Contrabandista de Deus, desafiando os limites da fé. Uma obra escrita pelo irmão André da missão Portas Abertas. Se você quer ser um canal de bênção, compartilhe e ainda de lambuja você concorre no sorteio que será realizado em breve. Não definimos a data ainda, deste exemplar do livro. Que o Senhor complete a obra na tua vida, porque a mão do Senhor está estendida. Em nome de Jesus. Se você crê,
acalma o teu coração. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Daniel Amorim, Sirlene, Deus abençoe vocês. Bem-vindos e até amanhã, onde estaremos juntos para mais um tempo na presença de Deus, na próxima live. Fica com Deus. Um grande abraço. Shalom Adonai. Até a próxima. Tchau, tchau.